estudei. Eu gostava dele. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Meu nome é Matheus e eu estudo artes visuais. Meu nome é Daniela, eu estudo artes visuais. Meu nome é Artuliana, eu estudo História da Arte. E, afinal, o que é estudar artes visuais barra história da arte? Que formação é essa? Formação é essa. Então, Pergunto todo dia. Todo dia não, só de vez em quando. O que vai dar? eu acho assim que estudar História da Arte na UERJ é uma experiência assim, de trânsito por outras áreas também, como por exemplo da própria produção poética e de artes visuais. Então essa coisa de ter um contato com a área prática acaba ampliando também sua visão sobre artes visuais, né? E pensa essa questão de teorias práticas teóricas. Eu acho importante. Eu me questiono um pouco também sobre a questão do visuais, assim. Artes visuais. Mas como assim artes visuais? Acho que você está restringindo um campo que me parece mais aberto, assim. Que eu acho que toca muitas outras coisas que vão para além do visual. São outras formas de sentir, não só o visual, né? A gente consegue alcançar sensibilidades que não são só as visuais. Verdade. Eu acho que a proposição de você estar ensinando arte em si já é muito, né, como é que você vai tornar uma pessoa sensível ao mundo, assim, como é que você vai... Você pode cutucar, mas não acho que é uma coisa passível de ser ensinada. Eu acho essa questão de formação bem problemática. Primeiro que não sei se a pessoa se forma artista, né? Tem um atestado dizendo que ele é pintor, que ele faz gravura, enfim. Acho que não é isso que faz a pessoa artista, até porque até dentro do circuito de arte isso não é suficiente para inserir uma pessoa em alguma coisa. Eu acho que artista, assim, pelo menos da minha experiência, eu acho que é muito mais uma postura crítica do que uma construção e elaboração técnica ou de outras habilidades. Pelo menos tem sido a minha experiência, justamente que a gente é do coletivo, né? A gente podia falar um pouco sobre isso. E eu acho que muitas vezes vai no sentido contrário, não na construção, mas da própria desconstrução. De um olhar formatado, assim. Eu acho que o coletivo, assim, no primeiro, tendo sido assim, logo no primeiro semestre, né, já foi uma mudança muito grande de rumos. Que eu passei a pensar o curso todo a partir dessa questão do coletivo, né, de como eu poderia acrescentar significações, como eu poderia refletir historicamente, teoricamente, a produção do coletivo, né? E isso tem trazido resultados no sentido de que eu me sinto bem atento, assim, ao que rola dentro do coletivo, a como isso se comunica com o meio da arte, enfim. Eu acho isso importante da parte do curso de História da Arte. Eu acho que o coletivo influenciou diretamente, assim, porque foi a hora que a gente chega na UERJ, aí a gente acaba se vendo como coletivo e daí tudo que a gente faz é um pouco influenciado, assim, né? Que tem todo um questionamento, a gente procura sempre questionar as coisas e acho que isso é dentro do coletivo, fora do coletivo, a gente na UERJ, a gente fora da UERJ. Você estava querendo falar, você falou sobre aquela questão dos espaços. Acho que isso é interessante.
da UERJ. Mas aí eu tenho que falar aquilo que eu já falei, Fala alguma coisa. dos vazios da UERJ, que ela não é nem um pouco... que ela não facilita a socialização, que ela é super individualista e é muito ruim estar num espaço que não te deixa confortável para se comunicar, socializar. Que a gente vê que a UERJ não tem muita interação entre os cursos, e eu acho que a estrutura dela influencia bastante nisso, estrutura física. E me incomoda muito ir a outros campos, tipo da UF ou da UFRJ, que tem aqueles espaços totalmente abertos, umas gramas maravilhosas, e chegar na UERJ é só concreto, e o único pedacinho que tem é um quadrado, que se chama bosque, que lá deveria ser o lugar, né, de ter Mas também é muito pequeno. uma conversa, mas nem chega a ser isso, que é muito pequeno, nem tem grama, que eu acho que pra mim o importante é a grama, e sem grama é concreto. E eu acho que dificulta você fazer qualquer coisa, porque, por exemplo, eu na semana passada fui numa oficina de bambolê na UF, que era na Orla, que era direto virado pro Rio de Janeiro. Aí tinha ali a Baía de Guanabara, a Orla, a gente estava ali dançando com bambolê, ensinando a fazer bambolê, ensinando a dançar. E na UERJ a gente vai pensar um lugar que seria bom para fazer isso. O único lugar seria o bosque, mas ele não é tão agradável assim. E normalmente ele já fica ocupado por casais. E eu queria que a UERJ fosse mais abraçável. É isso. Eu acho que até também estudar um pouco de arquitetura fez eu perceber que realmente essa arquitetura modernista ela segrega muito, porque ela pensa as pessoas a partir do funcionalismo, né? E a gente não necessariamente está pensando a universidade só para as funções da grade curricular e de atividades acadêmicas, né? Porque a universidade tem outras funções, os corpos quando ocupam um lugar, eles não necessariamente estão sendo produtivos para o sistema, enfim. Eu acho que a universidade é um espaço de contatos, de conversas, de formação de amizades, e é isso, sabe? Pelo menos com o coletivo deu para acontecer um pouco isso. Acho que... Mas eu acho também problematizar, né? De que forma a gente pode discutir o coletivo e construir coisas para o coletivo dentro do curso, sabe? Acho difícil, porque os professores já têm uma estrutura de aula, eles já dão aula como eles querem, com os conteúdos que eles já têm. É difícil você entrar com alguma proposta que seja interessante para você, se você não for aquele padrão de aluno que vai pensar como eles querem que vocês pensem. Entendeu? Então é isso que é um pouco difícil, a impenetrabilidade de outras práticas artísticas dentro dos conteúdos já instituídos, né? Como se a gente fosse aquela maquinazinha que vai para o UERJ, assistir a aulinha e reproduzir os trabalhinhos que as pessoas querem. Que é o que acontece em sua grande maioria, que as pessoas elas entram na UERJ, vão para a aula, assistem a aula e vão direto para casa, elas saem. Isso eu acredito que a estrutura da UERJ facilita bastante fazer que a pessoa vai, sai, acabou, já está ali no meio da cidade, vai fazer outra coisinha. E eu acho que se não fosse o coletivo e as pessoas que eu encontrei, que me fizeram também formar o coletivo, se não fosse isso, eu seria uma dessas pessoas, se eu não tivesse enxergado além do assistir a aula, enxergar de que eu posso ficar ali, a aula acabar, eu posso ficar lá, procurar fazer outra coisa, que as coisas elas acontecem ali, você só tem que procurar. E se as coisas não acontecem, a gente bota pra fazer, né? Vamos fazendo. A gente começa a fazer as coisas lá. E eu acho que o coletivo
é o grande responsável, assim, por eu não ser essa pessoa que entra e sai da UERJ, só assistiu a aula e vai pra casa, acabou. É uma pressão pra Daniela. Acrescentar, Daniela? Não sei, fiquei ouvindo assim. Eu acho que tanto o coletivo quanto a UERJ em si me botaram num lugar que eu nunca tinha estado antes, assim, de abrir meus olhos para uma realidade e de começar a enfrentar isso, assim. E o coletivo, eu acho que foi muito importante, assim, nessa formação de que a gente está tentando... Na minha formação como mulher, como indivíduo, como ser humano. Não é sobre a formação de você terminar a faculdade, é a formação que a gente é, isso que a gente está sendo produzido dentro da UERJ, dentro das coisas que a gente faz na UERJ, que sai da UERJ, e que não necessariamente vai ser concluído quando a gente acabar o curso. E não vai ser concluída nunca, né? Porque a gente vai fazendo. Constante. Nenhum diploma consegue dar conta disso. Assim. Nunca vai conseguir. Tem uma coisa que me incomoda muito na UERJ, são os seguranças. Nossa, eles são muito chatos. Eles são treinados para ficar coibindo os alunos, vigiando os alunos. É um saco. Teve uma performance que eu fiz, que eu estava sem camisa, e tipo, foi uau, sabe? Eles achavam que eu era uma pessoa estranha, que eu não fazia parte da UERJ, blá blá blá, falaram um monte de coisa. Ficaram me perseguindo até eu sair da UERJ. Tem outros casos de amigos que, enfim, não pode fazer nada, né? Não pode dar uma bolinha, não pode fazer nada na UERJ porque existe esse policiamento que, enfim, nas últimas manifestações da UERJ a gente viu, né? O que eles fizeram com os alunos. E eu acho que uma das coisas que mais me desagrada são os seguranças. A forma como eles são treinados e o propósito deles dentro do espaço. Porque não é só a estrutura física da UERJ, também a estrutura das pessoas, o serviço que elas estão ali para prestar também são todos assim. Parece uma prisão. Que a gente está ali prestando um serviço, que eu acho que é estudar, né? Que a gente vai lá, estuda e sai, máquina. O próprio lugar do estudante, assim, eu acho que foi interessante a aula da Mariana nesse sentido de questionar toda essa estrutura que o aluno não ser aluno, ser estudante. Não, sim, mas assim, o aluno, o estudante, enfim, essa posição é a última da hierarquia, vamos dizer assim. E aí você tem os estudantes, e aí você tem os terceirizados, que estão mais embaixo, né? E aí você consegue perceber isso diariamente em como as pessoas são tratadas ali dentro, né? E de qual é o lugar de poder que elas estão ocupando e como é que a gente pode sair disso, como é que a gente pode, através de práticas teóricas, questionar esse lugar e propor novas configurações. Vai além de mexer da interação entre os cursos, que já não acontece, também vai entre funcionários, né? Trabalhar isso aí, eu acho que tá bom, né? Tá bom.
É bem pesado, assim, porque a gente acaba ficando acostumado. Pô, desde que eu entrei na UERJ, a situação dos terceirizados é mesmo, sabe? Eles não estão recebendo um dia nunca, e é aquele sufoco, e aí vai parar, não vai parar, e o meu negócio não tá funcionando, a manutenção não tá acontecendo. Assim, é frustrante. Aí, diante de nada funcionando, tem gente que tá estudando, eu tô querendo botar as pessoas pra estudar. Quando não tá funcionando, não tá dando certo, tem gente sem receber. Qual o sentido disso, né? É porque parece que o espaço da universidade é só um espaço de sala de aula, né? Mas não, é um espaço de pessoas que trabalham, de outros que vão lá para, enfim, colaborar da forma que podem, então de circulação mesmo. A UERJ é um local de circulação. De passagem também. Passagem. Acho que tá bom, gente. Dá um tchau. Dá um tchau. Dá um tchau. Nós acabamos? Acho que falamos um bocado, assim. Já falou muito. Uma conclusão íntima. Mas uma conclusão sobre o que? Sobre ser estudante? Sobre ser estudante de artes nessa instituição e sobre o que seja se formar como um artista, assim. Sobre não ser só o estudante da UERJ, sobre ser outras coisas, que é o que a gente é. A gente não é só estudante da UERJ. Eu acho que isso que devia ser priori, assim, se pensar não como se eu não é só estudo, vou lá só vou estudar, só ir. Estudante, etc. Estudante, etc. That's it. E eu acho que acabou. Então, ficamos por aí. Até a próxima. Mentira, não vai ter próxima. Eu acho.